A chuva caía como lágrimas antigas sobre as calçadas de granito de Porto, transformando as ruas estreitas da Ribeira em um labirinto reluzente de azulejos molhados e lanternas tremulosentes. Era uma noite de outono em 2025 e o ar carregava o cheiro salgado do Douro misturado ao aroma doce de pastéis de nata recém-assados nas confeitarias vizinhas. Ana Ribeiro, com seus 34 anos e uma determinação forjada nas vinhas íngremes do Douro Valley, parou abruptamente sob o toldo de um café na Rua das Flores. Seus punhos cerrados tremiam e o coração batia como o repique dos sinos da Torre dos Clérigos ao longe. Ela acabara de ouvir as palavras que a dilaceravam: Sofia tem um namorado. Um homem de Lisboa, discreto, mas sério. Elas vão se casar no ano que vem. As palavras ecoavam como um fado melancólico, daqueles que as avós cantam nas noites de saudade em Alfama, mas aqui, em Porto, a traição cortava mais fundo. Ana e Sofia eram mais que sócias, eram as fundadoras da Vinhas Entrelaçadas, uma pequena vinícola boutique que transformava uvas antigas em vinhos premiados, celebrando a herança do Porto Tawny e os segredos das caves familiares. Juntas, elas haviam construído tudo do zero. Ana, a enóloga visionária, com mãos calejadas de colheitas e um riso que ecoava como o tilintar de copos em uma prova de vinhos. Sofia, a mestra de marketing, com sua elegância loira e olhos verdes que capturavam a luz do sol sobre as quintas como ninguém. 5 anos de noites insones revisando rótulos à luz de velas, de viagens pelo Val do Douro em jipes poeirentas, de risos compartilhados sob as estrelas de verão em Pinhão. E agora isso. Um rumor falso, sussurrado por invejosos concorrentes nas tabernas da Baixa, que se espalhara como névoa matinal pelas redes sociais e pelos grupos do WhatsApp dos produtores locais. Ana irrompeu no escritório improvisado acima da adega, no coração da Vila Nova de Gaia, onde as barricas de carvalho envelhecido exalavam um perfume terroso e embriagador. Sofia estava lá, inclinada sobre uma prancheta, esboçando um novo logotipo inspirado nos padrões de filigrana minhota. Seu cabelo loiro caía em ondas suaves e ela usava um xadrez de lã vermelha, típico das mulheres do Norte, que a fazia parecer uma pintura de Vieira da Silva. Como você pôde, gritou Ana, a voz rouca como o vento no cais de Ribeira. Sofia ergueu os olhos, surpresa, o lápis caindo da mão com um estalo seco no chão de madeira rangente. Ana? O que aconteceu? Você parece um fantasma da Sé do Porto. Sofia se levantou, estendendo a mão, mas Ana recuou como se tocada por brasas. Um namorado? Em Lisboa? Casamento? É isso que você esconde por trás dos nossos planos, das nossas promessas? Eu confiei em você, Sofia. Confiei com tudo, o negócio, o futuro, meu coração inteiro. As palavras saíram como um rio transbordando, carregadas de mágoa acumulada. Ana havia sentido aquilo crescendo há meses, os olhares demorados durante as degustações, o toque acidental das mãos ao ajustar uma rolha, o silêncio confortável nas noites chuvosas quando dividia uma garrafa de vinho do Porto na varanda, vendo os barcos rabelos deslizarem pelo Douro. Era amor puro e não dito, tecida nas fibras da amizade e da ambição compartilhada. Mas agora, destruído por um boato venenoso. Sofia empalideceu, os olhos se enchendo de lágrimas que refletiam as luzes amareladas da adega. O quê? Namorado? Ana, isso é loucura. Quem te disse isso? Ela deu um passo à frente, mas Ana virou o rosto, os ombros tremendo. O ar entre elas, outrora leve como o vinho verde de verão, agora pesava como a umidade das caves subterrâneas. Todo mundo está falando. Os fornecedores em Vila Real, os sommelier no mercado do Bolhão. Sofia está se afastando do negócio porque encontrou um homem de verdade. É isso. Você cansou de fingir? De nós? Ana cuspiu as palavras, cada uma faca afiada, forjada na fornalha da vulnerabilidade.
Ela se lembrava da primeira vez que se viram, Sofia, recém-chegada de Coimbra com um diploma em artes, contratada para revitalizar a marca familiar de Ana, decadente após a morte do pai enólogo. Vamos entrelaçar nossas vinhas, Sofia havia dito, rindo, e o nome da empresa nasceu ali, sob o sol escaldante de uma vindima em 2020. Entrelaçadas como suas vidas, ou assim Ana pensara. Sofia caiu de joelhos, as mãos cobrindo o rosto. É um rumor falso, Ana. Deus me livre. Eu não tenho ninguém. Nunca tive desde que te conheci. Sua voz era um sussurro, quebrada como as notas de um acordeão em uma romaria de São João. Ela ergueu o olhar e nele Ana viu o pânico genuíno, misturado a algo mais profundo, uma confissão contida há anos. Eu sinto por você. Mais do que sócia. Mais do que amiga. Mas eu tinha medo. Medo de estragar tudo, de perder o que construímos. Em Porto, você sabe como é, as línguas afiadas nas feiras de vinhos, os olhares dos vizinhos nas escadarias da Lada. Somos mulheres, Ana. Duas mulheres lutando por um sonho num mundo que ainda sussurra. Ana parou, o peito arfando. A chuva batia nas janelas embaçadas, um ritmo hipnótico que ecoava o pulsar de seu coração. Ela queria acreditar, mas a dúvida era uma era venenosa, enredando-se em cada memória. Então por quê? Porque não disse nada quando os rumores começaram? Porque me deixou sozinha com isso? Ela se aproximou, finalmente, tocando o ombro de Sofia com hesitação, sentindo o calor da lã sob os dedos. Era como tocar uma relíquia sagrada na Catedral de Porto, frágil, eterna. Sofia se levantou devagar, limpando as lágrimas com as costas da mão. Porque eu achava que você não sentia o mesmo. Você sempre tão forte, tão focada nas uvas, nos blends perfeitos. Eu via você rindo com os turistas na nossa prova de vinhos e pensava, ela merece mais que uma parceira como eu, cheia de dúvidas. Elas estavam perto agora, o cheiro de baunilha e carvalho da adega envolvendo-as como um abraço invisível. Sofia pegou a mão de Ana, entrelaçando os dedos como as raízes das vinhas velhas. Mas eu errei. E agora esse rumor? Veio de onde? Ana respirou fundo, o ar carregado de levedura fermentando nas barricas próximas. De um ex-fornecedor, o João, de Matosinhos. Ele perdeu o contrato conosco por atrasos e espalhou isso para nos sabotar. Ouvi no grupo de produtores hoje, durante a reunião no Palácio da Bolsa. A raiva inicial dava lugar a uma tristeza profunda, como o fado de Amália Rodrigues e Quando nas Ruelas, estrangeira em terra própria, perdida no meu próprio porto. Elas se sentaram no chão frio da adega, costas contra uma barrica, compartilhando o silêncio que precede as confissões verdadeiras. Sofia começou a contar sua infância em uma família conservadora de Braga, onde o amor entre mulheres era tabu sussurrado nas sombras das romarias. Eu vim para Porto fugindo disso, sonhando com liberdade nas margens do Douro. E te encontrei. Ana ouvia, os olhos fixos nas rachaduras do teto, vendo nelas as fissuras de sua própria alma. Ela falou então de sua perda, o pai, vítima de um acidente nas vinhas, deixando-a sozinha para carregar o legado. Você me salvou, Sofia. Me deu raízes de novo. A noite avançava e a chuva amainava, deixando um céu estrelado sobre a Serra do Pilar. Elas se levantaram, ainda de mãos dadas, e Ana sussurrou: Vamos consertar isso. Juntas. Mas primeiro, preciso saber, o que sentimos é real? Sofia sorriu pela primeira vez, um sorriso tímido como o primeiro broto da primavera no Douro. É mais real que o vinho que fazemos. Profundo, envelhecido, eterno. Mas o rumor não parava aí.
Na manhã seguinte, enquanto preparavam a entrega para a Feira de Vinhos do Norte, uma mensagem chegou. Cuidado, Ana. Sofia está-te usando. O namorado dela é real, vi fotos. Anexo, uma imagem borrada de Sofia com um homem em um bar de Lisboa. O coração de Ana gelou novamente. Era uma armadilha, mas a dúvida renascia, como ervas daninhas nas vinhas negligenciadas. Elas precisariam cavar fundo para desenterrar a verdade. O sol da manhã filtrava-se pelas persianas de madeira do escritório, pintando listras douradas sobre a mesa de carvalho onde rótulos inacabados jaziam espalhados como folhas de outono. Ana segurava o telefone com mãos trêmulas, a imagem na tela queimando como ácido. Sofia, rindo ao lado de um homem de terno escuro, braços entrelaçados em um gesto que parecia íntimo demais para ser casual. Lisboa, ano passado, dizia a legenda anônima. Ana sentiu o estômago revirar, um enjoo pior que o de uma vindima sob calor escaldante. Como podia ser? Na noite anterior, sob as estrelas, Sofia jurara lealdade. Mas as provas visuais não mentem, ou mentem? Ela confrontou Sofia na cozinha improvisada, onde o bolo de café fumegava ao lado de broas de milho recém-assadas, evocando as manhãs tradicionais das avós transmontanas. Olhe isso, disse Ana, jogando o telefone na mesa com um baque. Sofia pegou o aparelho, os olhos se arregalando em horror ao reconhecer a cena. Ana, isso é o meu primo, o Miguel. Ele veio-me visitar durante uma feira de design em Lisboa. Estamos abraçados porque ele me contou que ia se casar, era uma comemoração familiar. Quem mandou isso? Ana cruzou os braços, o corpo rígido como as muralhas da Foz do Douro contra as ondas atlânticas. Alguém que sabe onde doer. O mesmo que espalhou o rumor inicial. Estamos sendo sabotadas, Sofia. Alguém quer nos separar para comprar nossa vinícola barata. A voz dela tremia, misturando fúria e medo. O negócio Vinhas Entrelaçadas estava no limiar de um grande contrato com uma distribuidora europeia, negociado nas salas ornamentadas do Palácio da Bolsa. Uma rachadura na confiança delas poderia derrubar tudo, como uma barrica podre infectando o lote inteiro. Sofia se aproximou, tocando o braço de Ana com gentileza, mas ela se esquivou. Eu preciso de espaço. Para pensar. Vá para a adega, verifique os blends. Eu cuido do escritório. Sua voz era firme, mas por dentro, Ana se desfazia como queijo fresco sob o sol. Ela desceu as escadas rangentes para as caves, onde o ar fresco e úmido envolvia como um bálsamo. As barricas alinhadas em fileiras infinitas sussurravam histórias. O Tawny de 10 anos, com notas de figo seco e nozes, envelhecido pacientemente como o amor verdadeiro deveria ser. Ana pegou uma garrafa de prova, servindo-se um copo pequeno, o líquido rubi dançando à luz fraca das lâmpadas. Enquanto bebia, memórias inundaram. A primeira colheita juntas, em setembro de 2020, quando o mundo ainda tremia com a pandemia. Elas haviam trabalhado de máscaras, rindo histericamente ao tropeçar em cachos de uva Storiga Nacional, sujando as roupas de suco púrpura. Somos invencíveis, Sofia dissera, limpando uma mancha do rosto de Ana com o polegar, um toque que durou segundos demais. Naquele momento, o ar crepitara com possibilidade. Mas Ana, órfã de afeto após a perda do pai, havia recuado, temendo a vulnerabilidade como um enólogo teme a geada precoce. Agora, sozinha na penumbra, Ana chorou, lágrimas salgadas misturando-se ao vinho em seu copo. Porque o medo nos paralisa tanto, murmurou para as sombras. Acima, Sofia vasculhava o telefone, rastreando o número anônimo até um perfil falso ligado a João, o ex-fornecedor. Raiva a invadiu, ela pegou o casaco e saiu para as ruas de Gaia, onde os bondes rangiam subindo as colinas íngremes.
Porto pulsava com vida, vendedores no mercado do Bolhão gritando ofertas de peixe fresco e azeites de trás-os-montes, turistas tirando selfies na livraria Léo com suas escadas vermelhas como vinho. Mas para Sofia, a cidade parecia uma armadilha de ecos, cada esquina sussurrando dúvidas. Ela encontrou João em uma taberna perto do rio, o Adega São Nicolau, onde fados ecoavam baixinho e pratos de tripas à moda do Porto fumegavam nas mesas. Ele estava curvado sobre um copo de cerveja Superbock, o rosto marcado por rugas de amargura. João, disse ela, sentando-se sem convite, a voz afiada como uma tesoura de poda. Acabou o jogo. As fotos falsas, os rumores, você acha que não descobrimos? Ele ergueu os olhos, surpreso, mas logo um sorriso torto surgiu. Sofia, minha querida. É negócio, só isso. Vocês me tiraram um contrato por qualidade inferior. Eu só equilibrei as coisas. Um namorado imaginário? Brilhante, não? Ninguém suspeitaria de duas mulheres como vocês. O desprezo na voz dele era palpável, enraizado na mentalidade machista das antigas guildas de produtores, onde mulheres eram vistas como acessórios, não líderes. Sofia sentiu o sangue ferver, mas conteve-se, recordando as lições de sua mãe. Em Braga, a força está na paciência, como o vinho que amadurece. Você destruiu algo sagrado, João. Não só um negócio, corações. Prove no tribunal ou eu mesma cuido. Ela se levantou, saindo sem olhar para trás, o coração acelerado. No caminho de volta, parou na ponte de Dom Luís I, o vento do Douro bagunçando seu cabelo. Dali via a cidade se desdobrar, a torre dos clérigos perfurando o céu, as caves de Gaia como sentinelas silenciosas. Ana sussurrou para o rio, eu vou lutar por nós. De volta à vinícola, encontrou Ana na adega, exausta de tanto pranto, dormindo encostada à barrica. Sofia se ajoelhou ao seu lado, traçando o contorno do rosto adormecido com os olhos. Eu te amo, murmurou, as palavras finalmente livres. Ana acordou sobressaltada, mas ao ver Sofia, algo cedeu. Elas se abraçaram ali, no escuro úmido, o cheiro de terra e vinho testemunhando o primeiro beijo hesitante, suave como néctar de touriga, doce como promessas renovadas. Mas o conflito não acabava. O rumor se espalhara para a imprensa local, um artigo no Jornal de Notícias insinuando crise interna na Vinhas Entrelaçadas, romance secreto ameaça legado. Clientes cancelavam visitas e o contrato europeu pendia por um fio. Ana e Sofia precisariam enfrentar o mundo juntas, ou o falso amor destruiria o real para sempre. A sala de reuniões no Palácio da Bolsa cheirava história e ambição, tetos abobadados pintados com afrescos de navegadores quinhentistas, mesas de mogno polido onde acordos milionários eram selados com um aperto de mãos e um brinde de vinho do Porto. Ana e Sofia entraram de braços dados, um gesto deliberado de unidade, vestidas em trajes elegantes inspirados na tradição nortenha. Ana em um vestido azul como os azulejos da Capela das Almas, Sofia em saia plissada vermelha evocando as bandeiras de São João. Os executivos da distribuidora europeia, um grupo de ternos cinzentos de Bruxelas, ergueram sobrancelhas ao vê-las, o artigo do jornal ainda fresco em suas pastas. Senhora Ribeiro, Senhor Almeida, começou o porta-voz, um homem de bigode grisalho chamado R. Muller, ouvimos sobre complicações pessoais. Isso afeta a viabilidade do contrato? Sua voz era neutra, mas o tom carregava o peso de preconceitos velados, comuns em salas de negócios onde o amor feminino era visto como distração, não força. Ana sentiu o pulso acelerar, mas Sofia apertou a sua mão sob a mesa, um âncora silenciosa. Complicações, rebateu Ana, a voz firme como o granito das ruas de Porto. Rumores infundados de concorrentes invejosos. Nossa parceria é inabalável, pessoal e profissional.
Provo com nossos blends. O Reserva 2023, com notas da Maixa e especiarias, reflete a resiliência do Douro. Ela gesticulou para as garrafas na mesa e os sommelier presentes verteram doses generosas. O ar se encheu do gorgolejar líquido e, por um momento, o foco voltou ao essencial: o vinho, herdeiro de séculos de labor humano contra a natureza indomável. Sofia complementou sua apresentação fluida como Douro em cheia, slides projetados mostrando vinhas entrelaçadas em drones aéreos, depoimentos de enólogos locais elogiando sua inovação sustentável, replantio de castas antigas ameaçadas, parcerias com comunidades ribeirinhas. Em Porto, construímos sobre laços profundos, disse ela, os olhos encontrando os de Ana com uma intensidade que fez o ar crepitar. Laços que sobrevivem a tempestades, como nossas uvas resistem à geada. Os executivos assentiram, impressionados, e ao fim da degustação, o contrato foi assinado com aplausos contidos. Vocês são um exemplo de força feminina, admitiu Muller, um raro elogio em sua rigidez. Fora do palácio, sob o céu nublado de uma tarde portuense, Ana e Sofia caminharam pela Avenida dos Aliados, as arcadas e quando seus passos. Conseguimos, sussurrou Ana, inclinando a cabeça no ombro de Sofia. Mas a vitória era agridoce, o artigo havia ferido mais fundo, reacendendo velhas inseguranças. E se mais vierem? Se o mundo não aceitar o que somos? Sofia parou, virando Ana para encará-la, as mãos emoldurando seu rosto. Então lutamos como as mulheres de fado, com voz, com alma. Porto nos ensinou isso, na Revolução dos Cravos, nas marchas de 25 de Abril, onde o amor livre floresceu apesar de tudo. Elas decidiram contra-atacar. Sofia, com sua maestria digital, criou uma campanha nas redes, Vinhas de Amor, compartilhando histórias reais de produtoras lésbicas no Norte, entrelaçando-as com fotos de suas vinhas ao amanhecer, legendas poéticas sobre raízes compartilhadas. Nosso vinho é como nosso amor, envelhecido na confiança, destilado na verdade. Ana gravou um vídeo na adega, vulnerável e autêntica, contando a jornada. Um rumor falso quase nos quebrou, mas a revelação do coração nos reconstruiu. As visualizações explodiram, de Lisboa a Nova York, com mensagens de apoio de comunidades LGBTQ+, em todo Portugal, de Faro às Ilhas dos Açores. Mas o backlash veio rápido. João, acuado, vazou provas adicionais, áudios editados de conversas delas, torcidos para insinuar traição. Um blog conservador de Coimbra publicou Escândalo nas vinhas, mulheres ou monstros? A mídia sensacionalista mordeu e repórteres acamparam na porta da vinícola, flashes cegantes como o sol de verão nas colheitas. Ana, ao ver uma manchete no Correio da Manhã, desabou na cozinha, a xícara de café caindo e se estilhaçando como sua compostura. Eles nos transformaram em monstros, Sofia. Como nas velhas ditaduras, quando o amor era crime. Sofia abraçou, embalando-a como uma criança em uma procissão de Nossa Senhora da Saúde. Não somos monstros. Somos humanas, falíveis, apaixonadas. Lembra da avó Esperança, em Braga? Ela contava de tias que se amavam em segredo durante o Salazar, tecendo rendas à noite como código de afeto. Elas passaram a noite planejando, uma coletiva de imprensa na Ribeira, à beira do Douro, com fado ao vivo para tocar as cordas emocionais. Sofia convidou Maria, uma fadista lendária de Alfama que se assumira nos anos 80, para cantar Estranha Forma de Vida, hino de amores não convencionais. Na véspera, porém, veio a traição maior. Um membro da equipe delas, a jovem assistente Rita, de Viana do Castelo, confessou ter vazado informações para João por ciúmes, invejosa do sucesso delas e influenciada por uma família homofóbica. Eu não aguentava ver vocês tão felizes, soluçou ela no escritório, o rosto inchado de remorso. Ana sentiu o mundo girar, traição interna, como podridão nas raízes. Saia.
E leve sua vergonha, disse friamente, enquanto Sofia, mais compassiva, acrescentou: busquei ajuda, Rita. O ódio envenena a alma como bolor nas uvas. A dor cortava, mas unia. Naquela noite, deitadas na cama estreita do apartamento de Ana na Foz, com o Atlântico rugindo ao fundo, elas se abriram completamente. Ana confessou seu medo de abandono, herança do pai ausente, Sofia, sua luta com a depressão pós-saída do armário em Coimbra. Você me cura, Ana. Como o vinho cura a saudade. O beijo que se seguiu foi profundo, não de paixão carnal, mas de almas se fundindo, romântico como um soneto de Camões, humanizado pela fragilidade compartilhada. A coletiva amanheceu chuvosa, mas a multidão veio, aliados, curiosos, atar-se. Sob o toldo de um café ribeirinho, com odor como plateia, Sofia falou primeiro. Rumores destroem, mas a verdade liberta. Amamos, e isso fortalece nosso vinho, nossa Porto. Maria cantou, a voz rouca e quando nas paredes de pedra, e lágrimas fluíram. Ana concluiu, somos parceiras em tudo. Venham provar nosso amor em cada gole. Aplausos irromperam e o vento mudou. Ainda assim, o alto tranco se aproximava. João processara por difamação, arrastando-os para um tribunal em Lisboa, onde preconceitos judiciais podiam selar seu destino. O tribunal em Lisboa era um labirinto de mármore frio e ecos burocráticos, contrastando com o calor humano de Porto. Ana e Sofia chegaram de trem alfa pendular, o clique-claque das rodas sobre os trilhos e quando suas ansiedades como um metronome implacável. A cidade das Sete Colinas as recebeu com azulejos floridos e o cheiro de pastéis de Belém, mas para elas era território hostil, longe do abraço protetor do norte. João já estava lá, com advogados bem vestidos, o rosto uma máscara de vitimização calculada. Elas me caluniaram publicamente, alegou ele no pré-julgamento, exibindo prints de tweets e posts do Vinhas de Amor. Ana sentou-se ao lado de Sofia no banco duro, sentindo o peso da mão dela na sua coxa, um gesto de âncora em meio à tormenta. Seu advogado, um homem progressista de Setúbal chamado Dr. Mendes, havia preparado contra-ataque. Perícia digital provando as edições nos áudios, testemunhas de Matosinhos confirmando o histórico vingativo de João. Mas o juiz, um homem idoso de olhos severos, parecia inclinado ao status quo, questionando: isso não é só drama pessoal afetando negócios legítimos? O tom insinuava o velho estigma, mulheres apaixonadas como ameaça à ordem. Durante o intervalo, no pátio sombreado do tribunal, Sofia puxou Ana para um canto, longe dos olhares. Respire, amor. Lembra do nosso primeiro piquenique nas quintas de Lamego? O sol nos vinhedos, o pão de ló de margaride que roubamos da cesta. Ana sorriu debilmente, evocando aquela tarde idílica de 2022, cestas de queijo da serra e figos maduros, conversas sobre sonhos, expandir para enoturismo, com estadias em casas senhoriais restauradas. Você me beijou a mão ali, dizendo que eu era sua musa. Foi quando soube. Sofia inclinou-se, roçando os lábios na têmpora de Ana. E você é. Sempre serás. O julgamento prosseguiu com intensidade. Rita, ex-assistente, testemunhou contra João, sua voz trêmula mas resoluta. Eu errei por fraqueza familiar, mas elas me perdoaram. João manipulou meu medo. Lágrimas escorreram e o tribunal murmurou. Em seguida, veio a fadista Maria, cuja presença encheu a sala com aura lendária. Eu cantei fados de amores proibidos sob ditadura. Essas mulheres carregam nosso legado de coragem, não de escândalo. Suas palavras, entrelaçadas com trechos de canções, humanizaram o caso, transformando de briga comercial em hino de resiliência lésbica portuguesa. João rebateu com fúria, acusando-as de propaganda imoral que arruinara sua reputação.
Mas a perícia selou, os áudios eram falsos, com sobreposições digitais grosseiras. O juiz deliberou por horas, o relógio marcando o tempo como gotas em uma adega gotejante. Quando retornou, sua voz ecoou, absolvidas. O réu é condenado por difamação e assédio. Silêncio, depois suspiros de alívio. Ana e Sofia se abraçaram no corredor, ignorando flashes de câmaras, o mundo exterior desvanecendo no calor mútuo. De volta a Porto de trem noturno, elas brindaram com uma garrafa escondida de moscatel galego, o vinho doce banhando gargantas secas de tensão. Sobrevivemos, disse Ana, recostando a cabeça no ombro de Sofia, o balanço do trem embalando-as como uma valsa. Mas a vitória expôs feridas mais profundas. Nos dias seguintes, enquanto a vinícola fervilhava com novos pedidos, o escândalo paradoxalmente impulsionando vendas, como um vinho controverso que conquista paladares céticos, Ana mergulhou em dúvida interna. Sonhos a acordavam à noite, visões de Sofia partindo para Lisboa, deixando-a sozinha nas vinhas vazias. Uma tarde, durante uma caminhada pela marginal da Foz, com o mar agitado espumando contra os molhes, Ana explodiu. E se isso nos mudar? Se o mundo nos obrigar a esconder de novo? Sofia parou, o vento salgado chicoteando seus cabelos. Não esconderemos. Vamos oficializar um evento na nossa adega, convidando a comunidade. Casamento civil ou o que chamarmos de união em Portugal. Seus olhos brilhavam com determinação, mas Ana hesitou, o fantasma da traição de Rita ainda sussurrando. Preciso de tempo. Para curar sozinha. O conflito escalou em uma discussão acalorada na cozinha, ao som de uma panela de caldo verde borbulhando, símbolo irônico de nutrição em meio à fome emocional. Você duvida de mim agora? Gritou Sofia, as lágrimas caindo como chuva no Douro. Após tudo, o tribunal, as noites em claro revisando contratos? Ana rebateu, não de você, de mim. De merecer isso. Meu pai dizia, amor é risco, como plantar em solo pedregoso. Elas se separaram naquela noite, Sofia indo para o apartamento em Gaia, Ana perambulando pelas ruas da Baixa até o amanhecer, parando na igreja de São Francisco para acender uma vela pela clareza. Dias se arrastaram como vindimas tardias. A vinícola funcionava no automático, entregas para o Infante Sagres, provas virtuais para clientes internacionais. Mas o vazio era palpável, como uma barrica seca. Amigas comuns, enólogas de régua, ativistas de uma associação LGBTQ+, no Porto, intervieram, organizando um retiro nas margens do Douro, um barco rabelo privativo, com piquenique e fado acústico. Vocês precisam se reencontrar, disse a organizadora, uma mulher de cabelos grisalhos chamada Teresa, viúva de uma união longa. No barco, flutuando preguiçosamente sob pontes antigas, Ana e Sofia se viram forçadas à intimidade. O vinho fluía, histórias emergiam. Sofia confessou uma gravidez perdida na juventude, um amor heteronormativo imposto que a quebrou, Ana, o abuso verbal do ex-namorado que a fez jurar celibato emocional. Você me trouxe de volta à vida, admitiu Ana, as mãos entrelaçadas sobre a morada. O sol se punha, tingindo o rio de rubi, e elas se beijaram novamente, um selo de perdão, romântico como o horizonte minhoto. Mas o clímax se aproximava, uma tempestade literal e metafórica, com chuvas torrenciais inundando as vinhas, ameaçando a safra iminente. João, livre mas amargurado, espalhara boatos de falência, atraindo abutres para comprar terras baratas. A tempestade desabou sobre o Vale do Douro como a ira de um deus antigo, relâmpagos rasgando o céu negro sobre as encostas terrazadas, trovões ecoando como canhões navais na Batalha do Atlântico. Água cascateava pelas vinhas, transformando caminhos de terra em rios lamacentos, uvas inchadas ameaçando rebentar prematuramente. Ana e Sofia, alertadas pelo telefone às 3 da manhã, correram para Pinhão em seus jipes, faróis cortando a escuridão como lâminas.
As raízes vão aguentar, gritou Ana sobre o rugido da chuva, o para-brisa embaçado de pavor. Na quinta familiar, empregados locais, homens e mulheres de rostos enrugados pelo sol, descendentes de lavradores quinhentistas, já lutavam com sacos de areia e bombas manuais. Sofia dirigia o esforço, sua voz cortando o caos. Reforcem as valas aqui, pelo amor de São Martinho. Ana mergulhava na lama, mãos enlameadas guiando tubos de drenagem, o corpo doendo mas a mente clara pela primeira vez em semanas. Juntas, elas eram uma força. Sofia, a estrategista, mapeando áreas críticas com um tablet à prova d'água, Ana, a intuitiva, sentindo o sol como uma extensão de si. Horas se arrastaram em uma dança exaustiva com os elementos, molhadas até os ossos, rindo histericamente quando um raio iluminou seus rostos sujos de barro. Ao amanhecer, a chuva amainou, deixando um arco-íris frágil sobre as vinhas semisalvas. Cansadas, elas se abrigaram em uma cabana de pedra, compartilhando um chá quente de ervas colhidas localmente, camomila e hortelã do jardim da avó Diana. Isso foi o nosso batismo, murmurou Sofia, limpando lama do rosto de Ana com um pano úmido. Tempestades revelam o que perdura. Ana assentiu, os olhos inchados de fadiga e emoção. Você. Nós. Perduramos. A notícia da inundação se espalhou e com ela a oportunidade. Ativistas ambientais e mídia progressista cobriram a saga. Mulheres do Douro salvam herança vinícola contra clima impiedoso. Doações fluíram de comunidades LGBTQ+, em Lisboa, de enófilos internacionais tocados pela campanha Vinhas de Amor. Até João, pressionado por devedores, ofereceu trégua, uma mensagem anônima propondo comprar apenas um lote periférico, sem rancor. Sofia riu ao lê-la, ele quebre, mas não nós. Com a safra resgatada, veio o tempo de cura verdadeira. Elas organizaram o evento de união na adega principal, transformada em salão festivo, guirlandas de era e uvas penduradas nos arcos de pedra, mesas cobertas de damasco e queijos de azeitão, um quarteto de fado tocando a imoraria em tons suaves. Convidadas eram íntimas, Teresa e sua falecida parceira em fotos enquadradas, Maria Fadista como madrinha, enólogas de todo o norte trocando brindes de vinho do Porto Ruby. Não era um casamento legal. Portugal permitia uniões de fato desde 2001, mas elas queriam algo pessoal, enraizado na tradição minhota. Ana vestia um traje branco bordado com motivos de azulejos, Sofia um vestido verde como as vinhas na primavera. Elas trocaram votos à luz de velas, o ar carregado de incenso de igreja e aroma de toriga fermentando. Eu te escolho, Ana, nas geadas e nas colheitas, na dúvida e na certeza, disse Sofia, a voz embargada. Você me ensinou que amor é ação, plantar, podar, esperar. Ana respondeu, Sofia, você entrelaçou minhas raízes solitárias. Juntas, florescemos como o douro eterno. O beijo selou, aplaudido por lágrimas e risos, um momento humanamente perfeito em sua imperfeição. Mas o passado não se apaga fácil. Dias após, uma carta chegou de Rita, a ex-assistente, de um retiro em Sintra. Perdoe-me. Aprendi que traição nasce do medo não enfrentado. Seu amor me inspirou a sair do armário. Anexa sementes de uma variedade rara de uva, símbolo de renascimento. Ana e Sofia plantaram-nas juntas nas vinhas, mãos na terra úmida, sussurrando promessas ao solo. O negócio prosperou. O contrato europeu expandiu para a Ásia, com linhas de vinho entrelaçadas rotuladas com histórias de resiliência lésbica. Elas contrataram mais mulheres, viúvas de lavradores, jovens que de academias em Coimbra, criando uma rede de empoderamento. Portas abraçou de volta. Um mural na rua de Santa Catarina as retratava como heroínas modernas, pinceladas em tons de rubi e ouro. Ainda assim, sombras persistiam. Ana acordava ocasionalmente com pesadelos de perda e Sofia lutava com a pressão de ser ícone.
Em uma noite quieta na varanda do apartamento na Foz, vendo gaivotas planar sobre o Atlântico, elas conversaram abertamente. O rumor nos destruiu, mas nos reconstruiu mais fortes, refletiu Ana. Sofia sentiu, como vinho, a prensagem dói, mas libera o suco puro. O clímax final veio sutil, uma vindima perfeita, sob sol de setembro, onde colheram as primeiras uvas da planta de Rita. Jovens da comunidade ajudavam, rindo e cantando canções tradicionais de romaria. Ali, no cume da encosta, com o Douro serpenteando abaixo como uma fita de safira, Ana e Sofia se abraçaram, sentindo o ciclo completo, de dúvida a confiança, de rumor a revelação. Outono se instalou no Douro com mantos de folhas avermelhadas, o ar crocante como uma fatia de broa de avintes, e as vinhas entrelaçadas pulsavam com vida renovada. A safra de 2025, salva da fúria aquática, rendeu o melhor tawny em anos, equilibrado, com taninos suaves e um final de mel e baunilha que evocava abraços mornos em noites frias. Ana e Sofia lançaram-na em uma gala no Museu do Vinho do Porto, salão de candelabros de cristal e tapeçarias contando sagas de mercadores medievais. Convidadas de honra, a prefeita de Porto, uma aliada feminista e embaixadores que herda associações europeias. Este vinho é nossa história, anunciou Sofia no microfone, sua voz ecoando como um brinde em uma taberna ribeirinha. Feridas cicatrizadas pela verdade, envelhecidas na confiança. Ana, ao seu lado, ergueu a taça, os olhos encontrando os dela em cumplicidade silenciosa. O salão aplaudiu, flash capturando o momento, mas para elas, era íntimo, um fechamento poético à jornada que começara com um grito de dor na adega chuvosa. Nos meses seguintes, a vida se assentou em ritmos gentis, tecidos na tapeçaria portuense. Manhãs começavam com café no bolhão, negociando azeites e frutas com vendedoras que agora chamavam das meninas do vinho bom. Tardes nas vinhas, supervisionando colheitas com drones e práticas ancestrais, bênçãos de São Vicente, padroeiro dos vinhateiros, em pequenas capelas de pedra. Noites eram santuários, jantares de bacalhau à brás preparados por Sofia, com Ana narrando lendas do rio, sereias que seduziam navegadores, ecos de amores proibidos como delas outrora. O humanismo da cura se manifestou em ações. Elas fundaram uma bolsa para mulheres LGBTQ+, em enologia, financiada por leilões de barris raros, ajudando jovens como Rita a florescerem sem medo. Rita, redimida, retornou como consultora voluntária, sua presença um lembrete de que traições podem virar lições. Vocês me mostraram graça, disse ela uma vez, plantando mudas ao lado de Ana. Agora eu planto graça. Conflitos residuais surgiam, um cliente conservador cancelando por valores desalinhados, olhares enviesados em feiras de vinho em Santarém, mas elas os enfrentavam com dignidade minhota, ombros retos, sorrisos firmes, vinho como ponte. Em Portugal, o fado ensina, chore, mas dance depois, ria Sofia, puxando Ana para valsas improvisadas na cozinha ao som de rádio. O ápice emocional veio em uma viagem de inverno a Lisboa para uma conferência sobre diversidade em negócios. Hospedadas no Chiado, elas passearam pelas ruas de Pessoa, parando na A Brasileira para um galão fumegante. Aqui, onde amor se escondiam em cafés, murmurou Ana, traçando o mármore da mesa. Sofia sorriu, agora caminham à luz. Naquela noite, no quarto de hotel com vista para o Tejo, elas fizeram amor não com urgência, mas com ternura, toques que mapeavam cicatrizes emocionais, sussurros de gratidão entrelaçados como vinhas. De volta a Porto, o Natal de 2025 as encontrou na Ribeira, luzes piscando nas fachadas barrocas, o cheiro de rabanadas e vinho quente pairando no ar. Família escolhida, Teresa, Maria, equipe expandida, reuniu-se na adega por uma ceia, peru assado com castanhas de Trás-os-Montes, conversas fluindo como Douro. Ana ergueu uma taça, pelo falso que revelou o verdadeiro. Pelo amor que cura. Sofia acrescentou, e pelo Porto que nos acolhe, com suas chuvas e seus sóis.
O final não era um laço perfeito, mas humanamente belo. Uma biografia em andamento, marcada por rugas de riso e sombras de saudade. Anos adiante, velhas enólogas na varanda da Foz, elas contariam a história para netas hipotéticas ou para quem quisesse ouvir, tecendo-a com fios de fado e filigrana. O rumor destruíra a confiança, mas a revelação a refundara, mais profunda, como raízes que perfuram rocha para alcançar luz. E assim, nas margens do Douro Eterno, Ana e Sofia entrelaçaram-se para sempre, parceiras de negócios, de vida, de alma. Em Porto, cidade de pontes e portos abertos, seu amor era o vinho mais precioso, envelhecido, revelador e imortal.